é fundamental, é direito, é uma ir e vir do deficiente, mas ele é muito importante para toda a sociedade. Nossa sociedade envelhece geometricamente nesse momento. Então, todos nós vamos precisar de acessibilidade em curto espaço de tempo. E essa sociedade será uma sociedade justa, honesta, que seja voltada para o bem comum quando tiver acessibilidade para todos. Começando pelos deficientes e chegando na sociedade como um todo. Doutor, eu vejo você falar, principalmente junto às APAES, que o Márcio França é o melhor governador para o terceiro setor. Se tratando dessa questão de políticas públicas no estado de São Paulo, ainda com esse tema de acessibilidade. O Márcio também, você que está muito perto dele, ele tem um olhar para essa questão de estruturar as cidades, conscientizar uma política voltada para essa acessibilidade? Um dos primeiros atos do Márcio França foi liberar uma grande quantidade de recursos para recapeamento. Talvez foi até considerado um ato eleitoreiro. Se fosse, ele não teria feito isso com os adversários. Ele fez para todo mundo, mostrando que ele tem essa compreensão de acessibilidade. Mas o Márcio, ele é para as APAES, principalmente para as APAES, o melhor governador que nós poderemos ter no próximo mandato. E eu vou dizer por que o Márcio tem essa característica. Primeiro, que ele quer colocar em cada cidade uma unidade Lucir Montoro, chamada Lucir Montoro 2. Ela tem umas características um pouco diferentes. A unidade Lucir Montoro, ela é para um tratamento intensivo, curto prazo. Essa unidade Lucir Montoro 2 será, além desse tratamento, para tratamento prolongado. E quem vai gerenciar essa unidade montada pelo governo, mantida pelo governo, serão as APAES. Cada APAE de cada município que quiser montar uma unidade Lucir Montoro 2, terá essa unidade Lucir Montoro 2. Além disso, na educação, já falamos com o João Cury, nosso secretário de Educação, que tem uma visão também diferenciada em relação à educação das pessoas com deficiência. Ele entendeu e nós vamos fazer isso no governo Márcio França, quando o Márcio França for reeleito, reabrir o convênio de educação, que estava fechado, só tinha porta de saída, então vai ter porta de entrada e de saída. Haverá na educação a entrada do aluno no ensino fundamental e ele fará o AE no contraturno, ficando o dia todo aos cuidados especiais, com currículo funcional, com currículo individualizado para cada pessoa. Além disso, nós vamos readmitir na educação de jovens e adultos de ação continuada, que a gente que tem hoje já essa decisão tomada, todos os alunos acima de 30 anos. Isso resolve momentaneamente o problema que a gente está atravessando, porque foi saindo da educação, que tem um pouco mais de recurso, e essas pessoas foram encaminhadas para a assistência social, e na assistência social não tem o aspecto educativo que a educação tem por sua própria gênese de educador. Então nós vamos fazer com que o Márcio França, eu falo Franca porque Márcio França e Franca fica muito próximo, né? Ele mesmo fala que é Márcio Franca, às vezes que ele gosta tanto aqui de Franca, mas o Márcio França eleito, as APAES terão um novo horizonte, uma nova era de excelência e de prestação de serviço para a sociedade como um todo. Doutor, chegou uma pergunta aqui dos internautas, do Fernandinho. Depois o senhor manda um abraço para ele aí. Doutor Biali, por que o senhor é o mais preparado para defender as APAES do estado de São Paulo? E na sua opinião, a FEAPAES tem atuado mais como um sindicato e administradora de convênios do que na defesa e garantia dos direitos das pessoas com deficiência? Fernandinho, muito obrigado pela sua pergunta. Você é uma pessoa que eu tenho orgulho de considerar um grande amigo. Você é um político nato, nasceu para a política, terá grande futuro na política, com certeza. Eu espero acompanhá-lo nessa sua carreira, porque você é uma pessoa determinada. Para quem não conhece o Fernandinho, eu vou fazer um breve currículo dele, porque eu acho que por Fernandinho a gente precisa falar dele no currículo dele. O Fernandinho tem curso de teologia, o Fernandinho tem curso de assistente social, o Fernandinho é formado em direito. Então, o Fernandinho é uma pessoa que, com uma série de dificuldades motoras, mostrou competência, capacidade e superou. É um exemplo de superação.
tenho orgulho de ser seu amigo. Em relação à sua pergunta, a federação, ela teve muitos problemas. Quando eu assumi a federação 9 anos atrás, ela estava totalmente sem condição de funcionar. Ela tinha 2 funcionários, uma dívida de 2 milhões, as contas bloqueadas por ações trabalhistas. Nós tivemos que sanear, nós saneamos, preparamos a federação, e quando entregamos ela 6 anos depois, ela estava com 37 funcionários, 8 carros, com 500 cursos realizados de aprimoramento das pessoas, e foi assim uma realização ter feito esse trabalho. Daí para frente, ela tem uma nova diretoria, um novo conselho administrativo que tem tentado fazer o melhor possível. Eu não posso ter um julgamento se o que ele está fazendo de melhor possível é o que eu faria. Talvez não, talvez sim. Eu diria para você que eu tenho algumas coisas que eu faria diferente, mas isso agora, na minha modesta opinião, é um processo que eles têm que tomar essa decisão. Eu entendo que na vida a gente é substituído, tem que olhar para o passado com orgulho do que fez e desejar a quem está exercendo esse mandato agora, está trabalhando agora, todo sucesso, porque é fundamental uma federação organizada, trabalhando, apoiando as pessoas. Se houver distorções, poderão haver, tem que se corrigir, mas o próprio Conselho tem competência para isso e poderá fazê-lo. E eu posso dizer que, eleito deputado federal, estarei pronto para ajudar a federação, como sempre estive, se chamado para ajudar. Senão, seria um apoiador indireto, porque a ação em defesa das pessoas com deficiência, a ação em defesa das APAES é minha bandeira, é meu desejo e é o que eu gosto de fazer. Doutor, mais uma pergunta, desculpa, Ranieri, porque aqui está chegando muita pergunta, viu, doutor? Muita gente Obrigado. Falando 40-80. É isso aí. Guaíra falou que está com o senhor inteiro, muita gente. Obrigado. A Cleusa Tosati perguntou para o senhor, qual o papel da APAE na transformação da sociedade? Olha, a APAE, Cleusa, muito obrigado pela sua pergunta. A APAE, ela é uma instituição que tem uma história totalmente diferente de todas as instituições. Primeiro, ela começou com um movimento de pais, pessoas interessadas que seus filhos tivessem uma atividade. Inicialmente, a atividade era só atividades de vida diária, AVD, a gente dizia isso. Era para se reunir, compartilhar, conviver, era assim que a gente via isso. Posteriormente, foi se descobrindo, graças a trabalhos ingleses e à observação dos próprios brasileiros, das professoras, dos cuidadores, que aquelas crianças que lá estavam, na sua grande maioria eram crianças, elas tinham potencialidades. E aí a gente começou a trabalhar as potencialidades das pessoas com deficiência. E veio então a escola, veio a inclusão para o trabalho, e isso mostrou que essas pessoas, na verdade, são cidadãos que podem trabalhar, ter direito, e nós avançamos muito. Avançamos em jornada de trabalho proporcional à deficiência, nesse caso por decreto, e de 99 ainda, mas as APAES fizeram uma mudança na sociedade que eu gosto de falar. Quando a APAE começou a dar essa visão da sociedade, ela percebeu que havia muitas deficiências que poderiam ser evitadas, prevenção, e ela começou a trabalhar na prevenção das deficiências. Foi uma bandeira que nós sempre levantamos, continuamos levantando agora, mas sempre levantamos. E a primeira ação de APAE de prevenção contra a deficiência foi o teste do pezinho. Antigamente não tinha o teste do pezinho, o governo não pagava. O que as APAES faziam? Recolhiam o sangue, mandava para ser examinado na APAE São Paulo, na APAE São Caetano, na APAE Bauru, na APAE de São José dos Campos, e entregava aquele laudo. E com isso a gente já começou a evitar deficiências. Uma segunda coisa que foi observado é que muitas mães tinham seus filhos com sífilis secundária, com toxoplasmose, com rubéola, porque não tinham feito um pré-natal adequado. Então nós começamos a fazer o pré-natal. A APAE de Pirassununga, por exemplo, criou um ambulatório de gestantes de alto risco. A própria APAE tinha esse ambulatório lá, porque não havia esses ambulatórios no serviço público. Com essa luta,
Nós conseguimos que todas as pessoas tivessem pré-natal. Hoje, fazer pré-natal parece absolutamente natural, mas não faz muito tempo que essa luta foi vencida. Mais recentemente, se percebeu que quando você tinha um parto e o parto não tinha problema, tudo bem. Mas de vez em quando havia uma complicação do bebê e eventualmente, ao mesmo tempo, da mãe que acabava de ter esse filho. O que acontecia nisso? Aí o ginecologista ficava tentando salvar o bebê e perdia a oportunidade de cuidar da mãe. Então nós exigimos e hoje nós temos o pediatra na sala de parto. Foi um grande avanço. Foram essas conquistas e muitas outras. Uma delas, por exemplo, que eu vou dizer para vocês, é uma luta que as rapazes têm feito da acessibilidade nos ônibus urbanos. Não fazer como a maioria das empresas quer fazer e está fazendo, colocando algumas peruas que vão buscar o aluno em horários especiais, mas é limitado. A acessibilidade, se o ônibus tiver o chassi rebaixado, a calçada for uma calçada ao nível de passagem do ônibus e ele puder entrar, isso vai facilitar a vida de todo mundo, do idoso, do obeso, mas principalmente do cadeirante, da pessoa que tem dificuldade de locomoção motor. Então, são lutas que as APAES fazem e que nós queremos fazer. Doutor, eu te peço para o senhor avisar a todos para continuar a transmissão em outro link, que a gente vai agora incluir a Luciano, o Li, o Jofre. Então a gente vai só parar essa transmissão para poder incluí-los em outra. Olha, antes de parar, eu quero dizer assim, a Luciana é uma pessoa que eu admiro muito. Candidata a deputada federal, tem uma... Desculpa, deputada estadual, eu que sou candidata federal, candidata a deputada estadual, com uma competência, uma luta conselheira do Conselho de Deficiente lá em São Paulo. É um prazer tê-lo nesse outro link. O Jofre, um vereador, um professor, com uma sequela de poliomielite que não trouxe para ele as limitações que muita gente teve. Pelo contrário, serviu de estímulo para a luta e para a superação. O Jofre é um companheiro que eu tenho orgulho, viu, Jofre? Muito obrigado, se estiver acompanhando aí, muito obrigado de poder me deixar eu chamá-lo de amigo. O Li não precisa nem falar, o Li é um líder. Liderança, as pessoas não aprendem, elas nascem com essa liderança. Quando você tem disponibilidade, você se torna líder também. Mas o Li não só tem disponibilidade, mas ele é esse líder nato. O Li é um estadista. Eu diria que o Li, das pessoas com deficiência, talvez seja o maior estadista que já teve aqui. Ele será, com certeza, uma liderança global e eu tenho certeza, e conte comigo, Li. Eu tenho um orgulho de chamá-lo de amigo também. Então pessoal, a gente vai começar uma nova transmissão aqui na fanpage do doutor. Fiquem todos aí, tá bom?